Olá a todos que estão nos assistindo. Estamos em mais uma etapa virtual do projeto Moinhos Literatura em Movimento. Hoje nós recebemos aqui nesse projeto, que é um oferecimento da Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, através dos recursos do Procultura RS, Edital FAC Publicações, recebemos aqui o meu colega, amigo, confrade de Academia Pasfundense de Letras e doutor em envelhecimento humano, Agostinho Botti. Bem-vindo, Agostinho. É um prazer estar contigo e poder, na verdade, fazer uma crônica sobre a questão do envelhecimento, né? E também a literatura que se fez ou se faz em torno disso aqui em Passo Fundo, né? Na verdade, tudo começou com o Centro Regional da Terceira Idade, o CREAT, o Centro Regional da Terceira Idade, é uma instituição criada pela UPF, né? Depois de uns fatos muito interessantes que ocorreram, né? Eu fui convidado por duas pessoas, Orfelina Vieira e Jaci Marques de Oliveira, para fazer um trabalho com o envelhecimento humano, que eles estavam iniciando um trabalho, isso no ano de 1989. Né? Pois é, né? Achei interessante o convite que a Jaci Albuquerque me fizeram, e eu fui dar uma palestra. Inclusive, eu disse, mas eu nunca falei aos idosos propriamente. Eu disse, não, é um grupo que nós temos mais ou menos 150 pessoas de idade, mulheres na sua grande maioria, e nós nos reunimos para debater a nossa vida. Né? E nós vamos fazer um seminário e gostaríamos que você nos desse uma palestra. E eu já, de envelhecimento, eu entendia que eu estava envelhecendo, estava com 48 anos na época, e resolvi aceitar a proposta. Eu tinha lido já de Simone de Beauvoir A Velhice. Quer dizer, a Simone de Beauvoir é realmente expert no assunto, escreveu trabalhos interessantes na área de literatura francesa, principalmente, né? Bom, contei as minhas impressões sobre o envelhecimento, né? Quer dizer, na verdade, eu nasci numa comunidade pequena, né, no interior de Santo Cristo, cresci principalmente lá, e lá eu conheci aqueles velhos agricultores, né, que iam envelhecendo, e sempre me chamou a atenção aquelas figuras vetustas, né, e trabalhadoras, né, dos idosos da linha divisa de Santo Cristo. Isso me chamou muita atenção. E também eu tinha um colega que já tinha feito um escrito interessante na sua dissertação de mestrado sobre a velhice. Bom, e quando me deparei, veja, com aquelas figuras de 150 pessoas idosas me olhando ávidas, mais de tudo eu achei interessante a atenção que elas prestavam para saber a minha impressão, como também dos outros convidados, sobre o envelhecimento humano. A gente falou e aquilo me comoveu demais, a resposta, a atenção, o olhar ávido daquelas mulheres que estavam presentes, né? Isso aí com um propósito, realmente quase me senti vocacionado, chamado a essa questão do envelhecimento, uma vez que a universidade nada tinha feito, nada tinha dito a esse respeito. Hoje em dia, né, Agostinho, muito se fala disso, tanto do envelhecimento como de outros grupos, né? Há todo um estudo em cima de várias populações. Mas na época que você começou não era assim, né? Assim, tu te deparou com isso, com essa necessidade de dar voz também ao velho, digamos assim, chamado, né? O velho, o idoso. Não, a palavra velho realmente me agrada muito, porque ela diz respeito, pode ser o velho que está hoje em dia à frente de tantas realidades, né? Na frente de tantas famílias, né? Eles me chamou a atenção aquele dia de modo especial, né? Eu cheguei na universidade e encontrei o reitor, Padre Assis Guareschi, e disse, Padre Assis, eu vou fazer um trabalho diferente.
Eu estou saindo da vice-reitoria, coordenando as pós-graduações que já estavam nascendo, né? Os mestrados que estavam nascendo. Eu disse, eu vou me envolver para esse trabalho de extensão universitária. E era novembro isso, quando estava, chegou dezembro, eu tinha certeza que eu ia fazer esse trabalho na Bispa de Alcides. Então, em 91, né, nós começamos realmente a trabalhar. Em primeiro lugar, ainda em 90, nós fizemos um grande seminário e a região toda acolheu. Apareceram mais de 500 idosos e idosas, entende? Animados com essa proposta universitária de poder participar. Então a gente começou a oferecer cursos, né? A arte de viver a terceira idade, ginástica, narrativa e envelhecimento, né? Literatura e envelhecimento. E em 91, então, nós começamos o trabalho propriamente e acorreram realmente mais ou menos 200 idosos para participar dos cursos. E imediatamente começaram esses idosos a corresponder e chamar seus amigos também, isso de uma forma assim efervescente até, né? E me impressionou muito, né, a vontade, o desejo dessas pessoas, né, envelhecidas, quererem participar ativamente de tudo aquilo que a universidade podia, porque também tem isso. A universidade começou a olhar, não digo eu, mas a reitoria, a universidade começou a olhar essa nova realidade, essa nova população que pedia passagem. Pois é, isso que eu te pergunto. Existia uma necessidade de protagonismo ali, né, Agostinho? Porque existia um estudo em cima, mas dar voz, vez e espaço para essas pessoas era o que de repente estava faltando. A vontade existia, a população estava ali, mas talvez faltasse esse caminho, né? Foi importante isso, sem dúvida. E realmente a Orfelina Vieira e a Jaci Albuquerque foram inicialmente o trabalho. E já outras pessoas da universidade começaram a se entusiasmar. Uma das pessoas que colaborou muito foi a Lúcia Palma, inicialmente, né, que depois ela veio a falecer, coordenando o CREATE, né, e nós começamos um trabalho, então, tendo cada vez mais alunos e mais necessidades de cursos atualizados, ou seja, lá na área de línguas, na área de literatura de modo especial. E nós fomos buscar uma pessoa que realmente gosta muito de literatura, que é Pia Helena Borowski. E ela então começou a trabalhar uma disciplina, na verdade um curso que era um curso sobre o escrever, né? Sobre a literatura. E aí ela começou a trabalhar em 3 dimensões. Fazer os alunos lerem, né? E muitas vezes estavam emperrados e começaram a ler, começaram a escrever. E nós rapidamente atingimos o número de 14 livros publicados. E os alunos individualmente começaram a escrever as suas histórias de vida, a sua reflexão sobre o envelhecimento também, né? A Orfelina Vieira de Mello, por exemplo, ela tomou a peito a questão e escreveu 3 livros em questão de 3 anos, né? E houve uma efervescência literária muito grande. E, paralelamente a essa história de escrever, eles começaram a apresentar um trabalho revelando nitidamente, em forma de teatro, em forma da palavra dos mais velhos, né? Um programa interessante, reunindo artistas da cidade, os idosos, e realmente se formou um programa muito interessante de dar vez e voz aos idosos, escreverem sobre si mesmos, pronunciarem sua palavra e serem extremamente aplaudidos. As famílias então já se reuniam desses idosos para ouvi-los novamente. E também começou, paralelamente a essa atividade literária, começou o teatro. Nós escrevemos um teatro, temos aqui inclusive esse teatro que é Marina, né?
ele foi apresentado mais de 50 vezes em vários espaços dentro da nossa comunidade, nas escolas também, né? E isso começou a provocar aqueles idosos que estavam calados dentro de casa e começaram a querer. E os médicos também viram que muitos dos seus clientes doentes, depressivos, começaram a frequentar e mudaram de estilo de vida e convivência com os seus colegas em narrativas, em falas, em atividade de dança, porque os idosos então podiam escolher várias atividades oferecidas, desde teatro, podiam canto coral, ginástica orientada, enfim. Em 4 anos, nós estávamos mais ou menos já com 20 oficinas diferentes para atender a clientela toda, né? Respeitando os gostos e aptidões e talentos de cada um. Não é um programa simplesmente massificado, né? É uma coisa pensada e para identificar cada talento, cada aptidão ali, né? E também se tornar um espaço de ingresso dos idosos na nova linguagem que é a computação. Olha, né? importante. Acho que foi importante, extremamente bom isso aí, né? Então nós começamos essa atividade na UPF, né? Com o CREAT, né? E aí o prefeito municipal, na época, ele solicitou: Agostinho, não dá para fazer com a prefeitura um trabalho? Aí começamos com o chamado CREAT nas vilas. Olha aí. CREAT nas vilas. Então, até minha esposa Solange ajudou muito graciosamente trabalhando nisso. Nós formamos 9 grupos. Aí o prefeito municipal disse: eu quero que você faça um trabalho mais intenso. E passamos a 20 grupos diferentes em questão de 3, 4 anos, né? Trabalhando, e todos eles tendo assim uma proximidade muito grande com o nosso trabalho da universidade. Uhum. E também eu notei já no ano 2000, né? 2000 e pouco, os clubes, o Clube Juvenil foi o primeiro que abraçou essa causa, mostrando que os clubes, que até então eram mais de jovens e adultos, eram um espaço para os mais velhos também, né? E aí a Pia Helena, que eu já citei, ela começou também lá um trabalho de criação literária, né? Assim como na universidade havia, também lá surgiu um trabalho com envelhecimento humano e literatura, né? Isso que eu ia te perguntar. Esse encontro do teu estudo sobre o envelhecimento, dessa tua vivência também, né, com esses grupos, e a literatura, quando é que isso começou a se encontrar, quando é que isso começou a se fundir? Foi nessa época? Sem dúvida, porque você vendo esse universo de ânimo, de virtude humana, entende, efervescente, querendo se integrar de uma forma real, entende? Me chamou muita atenção. Então também eu comecei a escrever, começamos a escrever. Bom, foi nessa época, já tinha sido implantado o CREAT nas vilas, que se tornou o DAT. Já tínhamos provocação de outros lugares, como o Clube Juvenil, né? Depois o Clube Campestre também assumiu. E aí nós começamos a pensar e escrever alguma coisa a respeito, né? Então nós começamos com cursos ao mesmo tempo, oferecendo para a região como um todo, e aí a gente escreveu Terceira Idade, Primeiros Passos de um Caminho, algumas questões básicas que tínhamos que pensar a respeito do envelhecimento e em como encaminhar esse projeto, né? Esse foi um dos livros. Assim como também os fundamentos da gerontologia. Nós tínhamos que não só falar que a velhice é uma coisa digna de consideração, mas tinha que dar um fundamento também a esse trabalho. Então nasceram outros livros, né? Como esse aqui, por exemplo, né? Conversas sobre Terceira Idade,
um livro mais simples, né? Mas que realmente chamou a atenção porque ele abordava de uma forma a qualificar também aqueles que trabalhavam com envelhecimento, né? Não só a questão dos mais velhos, né? Aí também nós começamos a pensar mais seriamente com a educação gerontológica, né? Então esse livro aqui, esse é um deles, né? Era uma pequena coleção que a gente tinha, onde abordava temas assim, a criança, o que tem a ver com os velhos, né? Qual é a vez dos mais velhos na relação com as crianças, né? Aí nós começamos a abordar, principalmente, a ideia que começou a perpassar também nos outros estudos, de como é que o livro Estudando a Velhice deve afirmar de uma forma muito positiva a preparação da infância na relação com o envelhecimento humano, né? Qual é essa relação? E, curiosamente, várias vezes eu estive em colégios e achando que os alunos não prestariam atenção quando se fala dos idosos. Aí eu vi que realmente há uma tensão positiva das crianças até, pensando nos seus avós e na proximidade deles, desses avós, em relação a esses alunos. Então a gente escreveu até vários livros, né, 2 livros nesse caso, 2 livros aproximando a escola, porque, veja, Luciana, tem uma coisa que eu acho que é um crime que a educação fez. Porque a educação se preocupou somente com a inteligência, a competência intelectual, mas não com a qualidade de vida. Com as competências emocionais, né, Agostinho? Então, e também a aproximação além do trabalho, para além do trabalho. Se você pensar, as pessoas se aposentavam e ainda se aposentam aos 60, 70 anos, e aí fica a pergunta, o que fazer? Então nós trabalhamos muito na escola também essa visão de provocar a própria família no sentido de proteger os idosos que muitas vezes se sentem perdidos depois dos 60 anos. O interessante é que as mulheres não se sentem perdidas normalmente. O homem é que se sente perdido, porque a mulher tem essa familiaridade muito grande com a arte, com a música, com a dança, com a ternura, com o afeto. Esse universo, 40 anos atrás, era um universo desconhecido quase pelo homem, né? Que aos poucos o homem também tomou frente a essa realidade da afetividade, da necessidade do cuidado físico, né? Então, realmente, a escola começou a servir de um espaço importante junto aos professores para o envelhecimento humano. É interessante que tu traz isso, Agostinho, porque no Brasil, o brasileiro é muito família, né? É muito da convivência familiar. Eu mesma tive uma história de morar com mãe e vó, a vida praticamente até o início da minha vida adulta. Né? Outros autores também referem aqui na nossa cidade, o Pablo Moreno escreveu Minha Avó Tecia o Mundo, né? Um livro que homenageia a avó. Então essa importância dessa convivência entre gerações para um emocional saudável, né? Não esse super foco na produtividade, que nem você estava falando, né? Porque é mais ou menos isso, ficar uma parte ainda da nossa sociedade ver a questão da utilidade, da produtividade, como se nós, seres humanos, fôssemos apenas isso. Então, aposentou uma máquina. Não, aposentou um ser humano, que tem outras áreas da vida para usufruir. Concorda? E, principalmente, nessa educação gerontológica, eu tento convencer os meus alunos educadores de que eles pensem realmente naqueles meninos que vão trabalhar um dia e vão se aposentar, e depois dessa aposentadoria, o que eles vão fazer da vida? E eu percebia nitidamente, né, a diferença, por exemplo, numa empresa de Passo Fundo, grande empresa de Passo Pública, por sinal, o diretor me chamou um dia e perguntou, Agostinho,
O que podemos fazer pelos homens que se aposentam? As mulheres, quando se aposentam, elas sabem direitinho como se virar na vida, elas se tornam mais interessantes, buscam onde encontrar espaços para levar a sua vida interessante. Os homens não, eles ficam mais ou menos guardados nas suas casas, desorientados, não têm o costume do vínculo afetivo, do vínculo intelectual, isso não existe mais. Então é interessante esse trabalho ser trabalhado desde a infância, criar condições, não só de trabalho, mas condições de utilização do tempo livre, né? Eu acho isso extremamente importante, né? E assim, ó, também se pode, de repente, botar um paralelo aí que a mulher, ainda culturalmente, o cuidado é transferido para a mulher. Então, isso não acaba com a vida profissional, né? Porque depois do cuidado com os filhos, geralmente a mulher está, de repente, cuidando de um pai, de uma mãe ou dos netos, enfim, né? O homem entrando nessa cultura de cuidado, dividindo mais, talvez, as ocupações, seja ele não quer dar receita de bolo, mas talvez uma pequena solução para uma sobrecarga feminina e um não saber o que fazer com o tempo livre masculino, talvez. Né? Mas mesmo a mulher, quando a gente criou o CREAT, eu achei interessante que vários telefonemas eu recebi, mas um me chamou a atenção. Ela dizia, professor, eu posso frequentar o CREAT? É claro, eu só vir aqui se inscrever nos cursos. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas e tenho 4 netos dessas 2 filhas, quem cuida deles sou eu. Né? E elas vão para o trabalho e eu fico aqui e estou me cansando. Não que eu não ame meus netos, mas eu vejo todas as outras amigas minhas que vão até o CREAT e voltam muito satisfeitas e estão aproveitando várias atividades, várias oportunidades para levar adiante a sua vida além da família. Acho que foi extremamente interessante. Mas tem uma história que eu quero te contar que me comoveu um dia. Eu estava lá no CREAT dirigindo as atividades, né, e vendo como produzir o fim do ano, as atividades tanto de lazer como os cursos que nós desenvolvíamos. E me chegou um senhor de idade, relativamente forte ainda. Ele disse, professor, o senhor é professor Agostinho? Sou. O senhor acha que está errado o que está fazendo. As mulheres que a gente tinha não tem mais. A minha mulher, de modo especial, ela descobriu numa das vilas, ela se dá com um bando de mulheres, né? Que saem por aí fazendo festa. E ultimamente eu estou estranhando muito. Eu não tinha dinheiro para comprar tênis para ela. Aí elas reuniram e compraram tênis para ela. Fiquei até envergonhado. Eu não acho que isso que está acontecendo seja uma coisa boa, né? Porque os maridos estão perdidos em casa. Agora as mulheres estão achando o que fazer, como viver melhor. Chegam em casa felizes da vida, o que antes não acontecia. Foi um testemunho que eu achei muito interessante. Eles vão fazer o seguinte, o senhor tem que se inscrever aqui, está aberto os cursos. E ele diz, por enquanto eu vou pensar outra coisa. A questão um pouco da resistência, né? Sim. Porque existe um espaço que é para ambos, mas então eu vou frear minha esposa, eu não venho, mas eu vou impedir que venha. Né? É uma coisa, olha a resistência da mudança, né? Que alguns trazem e outros não. Mas e se eu vou te contar um outro fato muito curioso, nós tínhamos a nossa professora, também era da universidade, ela trouxe o Aaron Woods. Aaron Woods era um dos maiores, primeiros gerontólogos brasileiros e gaúchos. E ele, vendo na sua história pessoal que as mulheres negavam a sexualidade de todas as formas, quando enviuvavam, ou até antes, já era uma coisa impressionante da história da igreja, tem muito atrás disso, né? E aí ele disse, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, que o prazer sexual é um direito da mulher. E eu falei com o Papa Pio XII, dizendo, né? Eu fui falar com ele, porque em situações como a mulher pode ter prazer. Aí ele diz, o Papa Pio XII, muito austero, diz, às vezes
é necessário a expressão sexual. Às vezes é necessário. Eu tomei como para aquelas que precisam, sempre, né? A expressão da sexualidade é interessante. Ele disse, mesmo o autoprazer é uma dádiva divina. Ele disse isso no colégio, de um colégio muito tradicional de Passo Fundo, religioso. Causou um espanto, né? E ele mostrava os exercícios que podiam ser feitos, né? Com telas bonitas, por sinal. Eu saí de lá pensando, eu acho que eles vão me bater, ter criado uma coisa que provoca ou mostra o direito da mulher ser feliz do jeito que ela bem entende. Como tem essa repressão em tudo, nas artes, na literatura, tanto que o teatro por muitos séculos foi proibido para a mulher, a própria escrita, né, várias outras expressões artísticas que se conectam com várias outras expressões, inclusive o prazer, né? Então, como essa repressão vem em todas as áreas, na própria literatura mesmo, as mulheres, o erótico na literatura, por muito tempo foi dominado pelo masculino. E ainda existe uma resistência aí em cima de autoras, por uma parte da sociedade, ainda bem que só por uma parte, mas de autoras que escrevem nessa linha. Então, as repressões, elas estão em todas as áreas, né? Na área médica, na área artística, na área da comunicação, enfim. Né? Agora, é interessante lembrar, entende, um trabalho que foi feito principalmente quando elas puderam fazer teatro e mostrar os trabalhos da oficina literária aos seus filhos, aos seus amigos, né? Eu fiquei impressionado. Tem uma história que me comove até hoje. Nós tínhamos esse teatro que nós tínhamos mostrado, estava sendo apresentado, né? Estava sendo apresentado esse teatro, e eu estava assistindo o desempenho dos artistas, e tinha uma senhora de idade, né? Estava fazendo. Aí o filho perguntou, o filho daquela senhora que se apresentava perguntou, acho que a irmã dele, e disse, mas será que é nossa mãe mesmo? Será que aquela senhora que fala daquele jeito e se apresenta daquela forma é nossa mãe? Elas nunca imaginariam que aquela figura social, artística, alegre, expansiva, pudesse ser aquela mãe recolhida na própria casa, né? Foi muito... na própria casca, porque muitas vezes se coloca o idoso para dentro da própria casca, não se ouve ativamente, não se enxerga o idoso, né, o velho. Isso é um fato, né? Mas além dessas atividades que nós começamos a desenvolver, atividades realmente de escrita não criativa, como a Pia fazia com seus alunos e apresentava em público, nós vimos que a universidade negava, né, também um aprendizado na questão do envelhecimento. Então, nós começamos a criar curso de especialização, né, de 360 horas, e, surpreendentemente, a gente coordenou 4 cursos com mais ou menos 200 alunos, entre todos os alunos que fizeram esses cursos, né, levando essa novidade para as suas cidades e criando espaços sociais para as suas cidades. E depois dos cursos de especialização, nós começamos com o curso, pensar um curso de mestrado nessa área. E aí sim, tanto os cursos de especialização produziram muito, né, produziram discussões nas comunidades, produziram novas linhas de pensamento, de ações, né, muito interessante aconteceu. E o mestrado nem se fala. Quando surgiu o mestrado, se não me equivoco, em 2007, foi criado o mestrado, já sendo pensado pelos cursos de pós-graduação, né? Então surgiu, deu realmente possibilidade a se criar o curso de mestrado, porque a gente já vinha propondo para o Ministério da Educação uma coisa dessa natureza, mas faltava aquela habilidade e ele conseguiu trazer. E hoje, esse curso de mestrado já não é só curso de mestrado, é curso de doutorado do envelhecimento humano. Realmente, eu acho que a Universidade de Passo Fundo
produziu efeitos extraordinários, né? Principalmente nessa questão, tanto a literatura científica como a literatura mais, vamos dizer assim, suave, né? Com romances, com poesias, com teatro, né? Eu acho que foi um trabalho extremamente interessante que a universidade produziu, né? Eu estou aqui em mão com um livro do Dati, que tu citou agora há pouco, né? Um caminho para o envelhecimento em Passo Fundo. Inclusive aqui na contracapa tem um texto muito legal da Pia Helena e da tua esposa Solange, né? Então, me diga uma coisa, o que originou essa obra? Eu vi que aqui tem bastante coisa sobre a região, né? E desses vários eventos que tu fala também, tu pode falar um pouquinho desse livro para nós? Esse livro foi extremamente importante porque muito já tinha sido feito, né? Muito já tinha sido feito. Então a gente reuniu todos aqueles que tinham coordenado atividades aqui em Passo Fundo na questão do envelhecimento humano e vamos escrever essa memória toda. E realmente a gente é um livro de memórias, né? Dos eventos que foram nascendo, sendo criados, né? E realmente foi um trabalho extremamente importante, né, para preservar a memória que foi feita do envelhecimento. Aí mostra algumas dificuldades que ocorreram na metade do caminho, né? Responde como e por que o Dati nasceu, né? Que era um evento feito pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Educação do Estado e da Universidade, né? E realmente aí aconteceu algumas coisas que eu não acho que foram legais. Aí justamente o prefeito disse, vamos parar com isso, eu vou assumir toda essa realidade, criando um departamento especial para a terceira idade. Legal. E aí deu aqueles 20 caminhos diferentes nas vilas de Passo Fundo, né? Então não era o CRIAT das vilas, mas era o departamento específico protegido e muito bem protegido pela prefeitura, que realmente merece todos os elogios pelo trabalho realizado nos bairros da nossa cidade. Hoje nós estamos já com 50 ou 60 até grupos de terceira idade, professores sendo financiados, entende, pelo poder público, né? Acho que é um trabalho bem o bem interessante, né? Ampliado, né? Um trabalho que foi ampliado aí nos últimos anos. Agostinho, o teu cuidado, a tua dedicação, o teu pensar para o envelhecimento, ele também está nas tuas obras literárias, né? Sim, sim. Eu gosto de escrever. Depois que me aposentei, aí eu comecei a escrever. Então tem realmente alguns livros, por exemplo, esse Contos do Envelhecer, Contos do Envelhecer, ele pela história, a gente começou a fazer muita leitura sobre o envelhecimento humano. Então eu trago, por exemplo, como é que os índios astecas viviam o seu envelhecimento. Aí eu dar um conto. Como os alemães russos, né, da minha terra viam o envelhecimento, né? Então eu vou criando histórias baseados em fatos históricos para mostrar a velhice ou respeitada ou desrespeitada, né? Então realmente me agradou muito ter escrito, eu tive prazer enorme em escrever esse livro, né? E agora, o livro que mais eu gostei de escrever foi Conversas de Velhos. Estou com ele aqui já, eu tenho esse livro. Muito bom, por sinal. Conversas de Velhos. Na verdade, são 3 velhos bem diferentes. Um valente e buscava na riqueza toda a sua história, né? O outro que amou muito na vida, mas não quis mais saber do amor depois disso, e em torno de um padre, né? Como é que eles olhavam esse universo, essas 3 figuras humanas, como é que eles viam, né? E as suas aventuras, as suas pescarias, né? Os 3 iam volta e meia pescar,
e eles iam narrando as suas percepções de mundo, né? De modo especial, o padre tinha uma visão mais, vamos dizer assim, preparada para dizer o que ele entende do envelhecimento humano. E criou espaços dentro da própria igreja, né, para acolher experiências interessantes, atividades interessantes com idosos, né? Assim como a nossa diocese ofereceu a catedral para um congresso primeiro dos idosos, né? Olha aí! Tem um trecho, assim, tem um diálogo aqui que eu vou reproduzir, se tu me permite. Que eu achei, abri a esmo aqui, tem muito a ver com o que a gente está falando. Um diálogo entre os dois, né? Entre como está meu santo homem, velho como nunca. E ela diz, não diminua o seu poder. Então, quer dizer, nosso poder íntimo não está na idade, né, Agostinho? Não. E é interessante, os livros me agradaram muito. Escrevi, eu acho que uns 10 romances, em todos em torno de família, da região e do envelhecimento, realmente me atraía muito, né? Porque são duas velhas, né? Esse livro mostra dois lados da velhice. É a vida e a morte. As duas velhas, uma velha é a vida, outra velha é a morte. Interessante. E elas dialogam muito, as duas, né? Mostrando quando a morte, a velha fica feliz da vida quando vence a vida, né? Mas nem sempre ela leva a melhor da vida, a velha vida, né? E aí a história rola mostrando justamente essa luta entre a vida e a morte, né? Entre o amor, a paixão e a morte, né? Vou dialogando sobre isso e as duas vão levando seus discursos, cada um para o seu ambiente onde vive, né? E me agradou muito ter escrito isso. Nunca pensei que eu fosse invadir o universo imaginário da vida e da morte, né? Esse eu ainda não tenho. Eu tenho vários livros teus, mas esse aqui ainda não tenho. Mas achei muito interessante, assim, como se fossem duas pessoas, né? Sim, dialogando. Que legal. E muita decepção por parte da morte, que a morte diz, me dão muito trabalho, né? A velha da morte diz. É impressionante como eu não sei mais como fazer, porque eu não já cansei de levar dessa vida para outra tanta gente que podia estar contigo, ó vida, né? Uma importante reflexão, né? Brincam, as duas brincam e no final o amor entra no meio também, né? Aí a paixão entra, o perigo da traição, e aí as velhas se divertem em cima dessas realidades humanas que podem produzir a vida como podem produzir a morte, né? O ser humano, ele é complexo, né? A gente tenta colocar alguns assuntos em pequenas caixas, né? Como se fosse possível, mas nós somos costurados de várias coisas. Um outro assunto que tu aborda também muito bem é o casamento longevo, né? Longevo, que tu retratas nesse livro aqui também, né? Eu sempre me preocupei com essa questão, porque eu uma vez recebi uma foto, e a foto me chamou muita atenção. Era assim, uma senhora, a mãe de família, com seus 6, 7 filhotes, né, de um lado, e o homem separado junto com a junta de bois. Né? Era o trabalho, os bois e a vida afetiva do lado, né? Era uma imagem, eu tenho num dos livros, eu tenho essa foto, era uma foto de lembrança familiar, né? E muito reveladora dessa dicotomia entre a percepção masculina do envelhecimento e da percepção feminina do envelhecimento, né? É radicalmente diferente, né? Então são caminhos que eu assumi e achei interessante, e achei, acima de tudo, pessoas muito queridas que estiveram sempre discutindo ou avançando, indo além daquilo que a gente propunha. Por exemplo, né, a questão da regionalização desse trabalho, né? Os municípios assumiram também. Já em 1990, no primeiro
encontro da terceira idade da região toda, algumas cidades viram o que realmente estavam devendo. E os prefeitos, inclusive, se interessaram, né? Então, nós começamos com Lagoa Vermelha, né, que se interessou muito. Fizemos trabalhos em Carazinho, em Palmeira das Missões, né, e alguns outros lugares. Mas nesses lugares aí, realmente, nós começamos justamente com aqueles alunos que fizeram pós-graduação, né, eles, então, iniciaram esses trabalhos nessas comunidades. E teve, por exemplo, Carazinho, sem negar o valor dos outros, eles tinham muitos alunos da terceira idade, né? E é interessante, Carazinho, eu tenho uma observação, que as mulheres de Carazinho, elas se diferenciam das mulheres da região. Elas são na política, seja no trabalho, na autoridade, né? É um universo diferente. Então, elas abraçaram de corpo e alma esse trabalho da terceira idade, né? Nesse município de Carazinho. Né? Legal. E como são sementes que vão sendo plantadas, né? Desde a tua solicitação a fazer um curso de mestrado, passar por um doutorado, e como isso se espalha, são sementes, né? Esse trabalho. Mas o protagonismo através dos livros é uma corrente, né? Uma corrente de conhecimento, de atitude, de protagonismo que vai se espalhando, né? Assim, tu acha que da época que tu iniciou, né, essa conversa sobre a velhice, para agora, tu vê muitos avanços nessa área, assim, no respeito ao velho, no protagonismo da pessoa mais velha, no escutar, no dar voz? Tu acha que já avançamos nessa parte? Eu acho a mulher, sim. Eu vejo as mulheres hoje de 70 anos, até de 80 anos, entende? Você dá que estão 40, o físico, a postura física revela todo um interior enriquecido hoje, né? A mulher, me parece que são mulheres bem mais livres, né? E têm sua autoridade de vida. Ou seja lá, porque o CREAT também mostrou isso, né? Outras iniciativas, né? Como, por exemplo, nós temos aqui outros lugares, aqui em Passo Fundo, inclusive, né? Dos trabalhadores têm trabalhos interessantes, né? Eu acho que houve uma nova imagem de mulher. O homem nem tanto, mas eu acredito que essa mudança em que a vida vem vindo muito rápida e se prolongando, também o homem. Eu tenho 82 anos, mas eu vejo que eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que participar do jeito que eu tinha aos 70 anos, aos 60 anos, né? E a gente vai pondo stand, vai pondo corações artificiais, entende? E a vida continua. Até o momento que a gente pega o boné e vai embora, e cada um dá conta, como nesse romance que você estava mostrando, Conversas de Velhos, né? O padre encontra a morte e não estranha, ele lidou tanto com esse problema de eternidade, né? A pessoa que só queria dinheiro diz, não, tenta comprar o barqueiro, né? E a barqueira diz, não, aqui não vale dinheiro. O outro diz, mas pena, eu perdi toda a riqueza que eu tinha, o que eu vou fazer? Ele disse, você não se ocupou com coisas melhores do que isso, né? Então, esse diálogo coisas que final... muita gente não se atenta, né? Dessa vida não leva, na hora que o barqueiro chega, não há dinheiro, né? Não há dinheiro que nos convença a morte. Né? E que assim, sobre essas oficinas de escrita com teus alunos também, o que tu percebeu nessa trajetória que a literatura, a escrita, né, por parte dos teus alunos renovou essas pessoas, renovou as realidades dela? Qual a importância? Tem hora certa para começar a escrever, para lançar o primeiro livro, para escrever o primeiro texto? Não, com certeza não, né? O exemplo está aqui nessas mulheres que nunca tinham escrito alguma coisa mais séria. De repente, aparecem 15 livros nascendo dessas mulheres que começaram a ter essa inspiração e essa
o interesse de dizer a sua vida, de dizer a sua experiência e realmente mostrar o tamanho de sua vida e se encantar por aquilo que elas foram e por aquilo que elas estão sendo, né? E realmente isso se apresentou muito nessa oficina, né, literária, né, mostrando os trabalhos, né, de uma forma muito eloquente, inclusive, a vida, né, que elas levavam, né. Foi um trabalho de toda a região, né, atingiu e muitas pessoas envolvidas. Quer dizer, eu estava montando 200 alunos que fizeram os cursos de especialização, com certeza mais de 200 alunos fazendo mestrado, que fizeram mestrado, e as suas teses importantes, né? Realmente há uma iniciativa que começou e hoje ela vai se alastrando de diversas maneiras, de diversas formas. Você espalhou uma ideia, uma chama que tá ardendo até hoje, né? E vai ficar também com a tua produção literária, né? Como eu falei no início, o Agostinho é um escritor muito produtivo. Ele é um escritor que se dedica muito à literatura, ele tem escrita em diversas áreas, diversos gêneros. Tua produção em termos da velhice é muito grande, mas tu também tem outras temáticas que tu aborda, vários romances. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da parte literária aqui do Agostinho. Esse aqui é um dos teus mais recentes, né? A Vida Intensa, do Ângelo Penteado, e uma época até bem próxima, Casa em Chamas. E tá saindo um livro novo esse ano também, né? Está saindo até 3 livros, né, estão saindo, né? Um que está com a reitoria, porque eu narro a experiência que a gente realizou há 30 anos atrás, levando o ensino superior para o sul do Piauí, Corrente, uma cidade, e a universidade abraçou essa e se transformou aquilo que a UPF não conseguiu, que é uma universidade estadual, eles conseguiram, que é uma universidade estadual, né? Mas a base toda a Universidade de Passo Fundo concedeu, né? Vários professores se envolveram na área de agronomia, na área de pedagogia, para poder oferecer àquela região uma ideia de uma universidade comunitária que se transformou em universidade estadual. Olha, né? Aí, né? Infelizmente, a gente vai chegando ao fim dessa entrevista. Cada vez que eu converso com o Agostinho, eu descubro mais livros dele, eu descubro mais histórias, eu descubro mais pesquisa, eu descubro mais coisas, Agostinho. É sempre muito bom conversar contigo. Agradeço também muito a você trazer toda a sua experiência para nós aqui no Projeto Moinhos, Literatura em Movimento. Uma surpresa aí para quem está nos assistindo até o final. Nós vamos ter aí 2 sorteios desses livros mais recentes do Agostinho. São os kits do Projeto Moinhos Literatura em Movimento. Então, comenta na entrevista, comenta aqui embaixo na área comentários, compartilha, curte a entrevista do Agostinho, porque depois, entre as pessoas que comentarem, que curtirem o vídeo, a gente vai estar sorteando nas páginas oficiais do Moinhos Literatura em Movimento 2 kits de livros do Agostinho Botti. Então, deixa as tuas dúvidas, deixa as tuas perguntas aqui. O Agostinho está nas redes sociais também. À medida do possível, a gente vai encaminhar essas perguntas para ele. E também vocês participam assim com as suas curtidas, com seus comentários, com as suas dúvidas, dos sorteios dos 2 kits de livros desse autor tão querido por nós, por todos. Agostinho, passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Por enquanto, finais por hoje. Tá, eu agradeço muito a oportunidade desse projeto Moinhos. Que na verdade esse projeto, pelo que eu sei, foi um esforço muito grande teu, né? Esse financiamento que você conseguiu para levar adiante algumas ideias, alguns trabalhos de Passo Fundo. Isso é muito interessante, a coragem sua, queria parabenizá-la e agradecer a oportunidade de você, entre tantos temas que podiam ser debatidos, escolher o tema do envelhecimento humano em Passo Fundo e, de modo especial, o quanto
a escrita criativa pode afetar os idosos. Então, pessoal, leiam. Eu quero terminar essa entrevista com um trecho que eu separei num dos livros do Agostinho aqui. Era lá que eu vou puxar, deixei marcado aqui, para a gente terminar com um desejo para quem está nos assistindo, para todas as famílias, não só para os nossos idosos, para os nossos velhos, mas para as famílias. Uma surpresa para ti, vou encerrar aqui com um trecho do seu livro. Na cena 7 do livro Marina Marina, sobre a vida e a morte na velhice, tem uma frase que diz assim: não só de lutas se fazem os mais velhos, a ternura também habita nas casas. Desejamos que essa ternura esteja em todos os lares, em todas as famílias, em todos e com todos os velhos, os que nos assistem, e manda esse vídeo para quem você acha que tem que assistir essa entrevista também. Que a ternura esteja com vocês. Muito obrigada, Agostinho. Eu que agradeço essa oportunidade.